Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos aqui para mais uma aula de Autotrônica 2. Hoje a gente vai entender um pouquinho do funcionamento do sistema do ABS, tá? Na aula da semana retrasada, né? Semana passada foi a apresentação de trabalho. A gente comentou um pouco sobre quais eram as funções do ABS e relembrou um pouquinho do sistema de freio, né? Então hoje a gente vai finalizar, né, esse conteúdo referente aí à questão do ABS, tá? Qual é a principal diferença que nós podemos ter de um veículo, digamos, do ano de 2000 para um veículo do ano de 2021, né, em relação ao ABS? A principal mudança, o principal ponto de desenvolvimento foram os números de canais do sistema ABS, tá? Ou seja, a quantidade de canais de controle que nós podemos fazer em relação à hidráulica, né, o movimento do fluido do freio. E claro, né, além da questão de redução de peso de materiais, o avanço da parte de hardware, mas a principal vantagem mesmo, o principal ponto de evolução se dá a respeito dos números de canais, né? Ou seja, a quantidade de canais que são possíveis de serem controlados dentro de um sistema ABS. E essa questão do número de canais, ela passa muito pela questão também do número de sensores, né? Antigamente nós tínhamos um sistema, né, que basicamente ele funcionava com apenas um sensor, tá? Então, com o passar dos anos, né, como eu dei o exemplo de 2000 até 2021, os fabricantes eles buscaram aumentar o número de ciclos, ou seja, o número de operações que o ABS fazia em relação ao tempo. Eu acho que eu já cantei essa pedra aqui na aula da semana passada, dizendo que esse sistema tem uma frequência de uso de quase 21 vezes por segundo, tá? E hoje vocês vão entender aí como é que são esses ciclos do ABS. Bom, mas como eu disse a vocês, antigamente a gente poderia ter um sistema que era classificado como um sistema de um canal, né? Ou seja, a gente tem um veículo com 4 rodas, tá? Porém, nós temos apenas um canal, né, para o impedimento, né, do travamento das rodas. E esse um canal, controlado pela unidade ABS, era destinado às rodas traseiras, tá? Ou seja, a gente tinha um sensor aplicado nas rodas traseiras, a gente podia ter um sensor em cada uma das rodas ou um sensor para o eixo traseiro como um todo. E, né, no caso, independente de qual roda fosse, né, da traseira, seja a direita ou seja a esquerda, se uma delas, numa frenagem brusca, tendesse ao travamento, o ABS ele iria atuar em todas as duas, tá? Prevenindo então esse travamento. Caso, né, as rodas dianteiras também tendessem a travar, pensem em uma frenagem extremamente brusca, né, que não apenas as rodas traseiras travassem, por a gente não ter esse controle na dianteira, a dianteira estaria em travamento, mas a traseira, né, que tem a tendência aí de ocasionar dificuldades de manobrabilidade, elas não tenderiam ao travamento, tá certo? Bom, nesse tipo de sistema ele não impede a perda de controle direcional em caso de bloqueio das rodas dianteiras e foi utilizado em picapes médias, tá? Aqui está a representação apenas do sensor e do módulo que eram aplicados, né? Logicamente, né, esse sistema de um canal ele já caiu em desuso, né? E aí evoluiu para o sistema de 3 canais, que apesar de também ser um sistema mais antigo, ainda é possível de ser encontrado dependendo do ano, né, que nós estamos falando do veículo. No sistema de 3 canais, a gente tem um canal único para as rodas traseiras, semelhante àquilo que era feito no sistema de um canal, ou seja, a gente pode ter até 2 sensores nas rodas traseiras ou apenas um sensor para todo o eixo. Mas se uma das rodas traseiras tender a travar, a outra que não tem nada a ver com isso também será travada. Bom, se é um sistema com 3 canais, eu tenho um canal para a traseira, sobram outros 2 canais, né? Ou seja, como é que eu posso dizer a vocês? É que eu só dou com o nome de conexão na cabeça, não seria bem conexão, mas enfim, né, 2 conexões hidráulicas ou 2 canais hidráulicos ou 2 caminhos hidráulicos ou 2 tubos hidráulicos, né, que vão cada um, né, saindo
da unidade de central do ABS indo para cada uma das rodas dianteiras. E aí nesse caso, né, as rodas dianteiras elas eram controladas de forma individual, né? Então vamos pensar mais uma hipótese. O cara deu uma frenagem muito brusca, apenas 3 rodas do veículo tenderam a travar por algum motivo, as 2 da frente e apenas a roda traseira direita. Nesse caso, o ABS vai controlar a frenagem em todas as 4, tá? Independente da traseira esquerda não está tendendo a ter o seu travamento. Bom, e aí chegamos então no sistema que é o mais utilizado de todos, tá? Que é o sistema de 4 canais. Esse sistema de 4 canais, a gente tem uma particularidade que é o seguinte. Nesse caso, para cada uma das rodas, né, nós teremos um sensor aplicado. Ou seja, nós temos um sensor aplicado na roda dianteira direita, dianteira esquerda, traseira direita e traseira esquerda. O ABS ele passa a ter 4 canais, ou seja, 4 caminhos, tá? Em que as pressões serão controladas. Então a gente consegue controlar a frenagem de forma individual. Se eu tiver uma situação no veículo que apenas uma das minhas rodas estejam tendendo a travar, apenas essa roda terá a sua pressão controlada, tá? Então é um sistema muito mais atual, como eu disse a vocês, e é o sistema atualmente, né, mais utilizado, dado aí o seu melhor rendimento, né, perante aos outros que são com 3 canais e com apenas um canal, tá? Bom, esse aqui é o sistema hoje, né, utilizado, né, no nosso sistema ABS. A gente passa a ter ainda o pedal do freio, né, o servofreio, o cilindro mestre com reservatório. Porém, quando a gente sai então aqui, ó, do nosso cilindro mestre, a gente vai em direção à unidade do ABS, tá? É dentro da unidade do ABS que encontram-se, por exemplo, a parte hidráulica, que é composta aqui por todas essas válvulas que vocês estão vendo, com as chamadas de válvulas de entrada e válvulas de saída. Percebam que cada uma das rodas, tá? Esse sistema aqui é o de 4 canais. Cada uma das rodas possui tanto uma válvula de entrada quanto uma válvula de saída, tá? Bom, também é junto à bomba, né, na parte traseira da bomba, que nós temos o motor elétrico, né, respondido aqui pelo número 5. Nós temos também alguns acumuladores, representados aqui pelo número 6, em que esses acumuladores são mini reservatórios que eles reduzem um pouco a pressão de operação, não é nem a pressão, mas a vibração da operação desse sistema, tá? Esses acumuladores eles são apoiados também pelos número 3 aí, câmara de ressonância, que também atenuam aí as vibrações geradas à medida que o nosso motor elétrico da unidade ABS ele vai sendo acionado. Os nossos sensores, né, já que a gente falou que no sistema de 4 canais a gente tem 4 sensores, esses sensores ficam localizados em cada uma das nossas rodas, tá? Bom, então que sensores são esses, né? Primeira coisa é que o sensor de rotação é utilizado, né, para que a gente consiga verificar a velocidade de um veículo, tá certo? Isso remete inclusive a sensores de rotações que são aplicados em motores, né? Para quem já teve a disciplina de gerenciamento eletrônico de motores, já deve ter visto que eu comento sobre um sensor do tipo indutivo e o sensor do tipo Hall, tá? Esse sensor do tipo indutivo, né, é o de relutância magnética variável, enquanto que o de efeito Hall, o próprio nome já está dizendo aí, relembrando de efeito Hall. No caso das rodas, a gente ainda tem até um terceiro sensor, que é um pouco parecido com o sensor indutivo, mas chamado de magneto resistivo, tá certo? O sensor de velocidade dos automóveis também são chamados de VSS, tá? E uma outra particularidade é que esse sensor de efeito Hall, ele também recebe o nome de sensor ativo, tá certo? Vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o sensor de relutância magnética variável, né, o famoso sensor indutivo, ele tem um ímã permanente, né, na ponta desse sensor. É necessário que exista uma roda fônica para que, à medida que essa roda fônica vai girando, né, e através do campo magnético do ímã, a gente consiga ter a variação
dos polos, né, das linhas de indução e de aproximação e afastamento, e consequentemente a gente consiga então gerar uma tensão variável na bobina que se encontra ao redor, né, do nosso ímã, tá? Então aqui a gente tem a representação, a gente tem um ímã permanente, né, esse ímã todo comprido aqui, uma bobina ao redor do nosso ímã, e à medida que a gente tem um movimento da nossa roda fônica, a gente vai ter a geração de uma onda senoidal, tá? Ou seja, a gente vai gerar uma tensão alternada. Como o veículo ele trabalha com tensões contínuas e centrais, consequentemente a central não vai conseguir entender de forma clara o que é essa onda. Então a gente vai precisar, dentro da própria central, né, por isso que ele fala que é unidade eletrônica de comando, fazer uma retificação dessa onda para que fique apenas a parte positiva, e aí a gente tem então um sinal mais parecido com um sinal digital, tá? Nos terminais do sensor é possível medir pulso de tensão toda vez que o dente enfrenta o sensor, e o valor de tensão dos pulsos depende da velocidade de rotação da roda fônica, tá certo? Eu vou deixar uns videozinhos anexos aí à nossa aula, vocês dão uma assistida, por favor, tá? Aqui mais uma representaçãozinha de como é que funciona o sensor, né? A gente tem essa roda fônica, número 6. Essa roda fônica ela vai presente aí ou na junta homocinética, ou no disco de freio, ou até mesmo no tambor de freio, tá bom? Bom, como eu falei aqui a vocês, né? A gente tem aqui o sensor, aqui seria a nossa junta homocinética com essa roda fônica, e aqui o nosso nosso tambor aqui com a roda fônica, né? Faz disco de freio, mas com um disco de freio isso aqui tá muito estranho. Então tá mais com cara de tambor mesmo, o fundo do tambor, na verdade, aqui, né? O sensor ele fica aí de frente para uma roda dentada, chamada de roda fônica, que é acoplada à roda do veículo. As rodas fônicas são montadas sob pressão, as dianteiras são montadas na junta homocinética do lado da roda, e as traseiras são posicionadas nos cubos de roda, tá? Nos cubos onde a gente ainda ia aprender aqui o nosso tambor do freio. Também pode vir acoplado na própria traseira do tambor de freio, né? Lembrando a vocês que é apenas a frente do tambor de freio, a tampa da frente do tambor de freio, que é removível. Aqui é o princípio de funcionamento, né? A gente tem o fluxo magnético variando à medida que a gente tem aproximação e afastamento dos dentes dessa engrenagem, e aí a gente gera então uma tensão alternada, tá? E aqui só mais uma representaçãozinha, uma foto aqui, ó, onde ele vai acoplado no cubo, já pegando essa parte traseira do nosso tambor de freio, tá? Bom, o outro tipo de sensor é o magneto resistivo, né? Esse sensor é constituído de um disco de material magnético magnetizado de forma alternada com ímãs de polaridade diferentes. Ele também é um sensor que precisa de uma roda fônica, tá? Um sensor eletrônico contendo um elemento magneto resistível instalado sobre o disco. O elemento sensível tem a propriedade de modificar a resistência em função da intensidade do campo magnético que o atravessa, né? Ao girar os discos, os ímãs provocam a variação de campo magnético que atinge esse elemento magneto resistivo que está na parte interna, né, do nosso sensor, tá? Como consequência, ele varia também a resistência do mesmo, e um circuito eletrônico associado transforma as variações de resistência em variações de tensão, gerando assim um sinal pulsado. É um tipo de sensor que ele é alimentado e ele devolve um certo nível de tensão, porém essa tensão devolvida ainda é uma tensão do tipo alternada. Por fim, nós chegamos no sensor mais utilizado de todos, né, que é o sensor ativo, ou sensor que utiliza o princípio de efeito Hall. Esse tipo de sensor ele não jamais necessita de uma roda fônica, tá? Eu ia falar um disco fônico, né? Não é uma roda fônica. Ele precisa aí de um disco que contém um campo magnético, tá? Um disco imantado. E através da passagem, né, desse disco imantado é que a gente tem então a variação da tensão sobre o sensor Hall que está posicionado na parte interna aí desse nosso sensorzinho. Então é constituído por uma pastilha de material semicondutor circulado por uma corrente contínua, ou seja, ele precisa ser alimentado para ele poder entrar em funcionamento. E a resistência elétrica da pastilha é sensível à presença de campo magnético. Lembrem-se que sensores de efeito Hall a gente não consegue medir a resistência
né, porque a gente só identifica a aparência de uma resistência elétrica, o surgimento de uma resistência elétrica, quando esse sensor ele termina sendo submetido a uma variação de campo eletromagnético. É por isso que é um sensor que consegue já gerar para a gente uma onda quadrada, né? Lembrando que a onda quadrada é aquela do tipo ligado-desligado, né? Variando aí os tempos de ligado e desligado. Assim, variando o campo magnético, varia a resistência e com isso a corrente no circuito, né? Um circuito eletrônico interno, o sensor converte as variações de corrente em variações de tensão. Bom, por se tratar de um sensor do tipo digital, é um sensor que tem um processamento muito mais rápido e muito mais fácil pela central de unidade ABS, tá? Como eu disse a vocês, é um sensor que ele é alimentado, né, por uma tensão DC, é uma tensão contínua. Essa tensão contínua é geralmente fornecida pela unidade ABS, né, pode ser com 5 volts, com 10 volts ou com 12 volts cravado, né, 12,00 fornecidos pela unidade do ABS, mas também é possível encontrar esse próprio sensor alimentado direto com tensão de bateria, né? Lembrando os senhores que a tensão de bateria com o veículo desligado, né, tende a ser 12,6, enquanto que com o veículo desligado a gente pode encontrar até 14,2. Os sensores ativos foram desenvolvidos com o objetivo de criar um produto padronizado, de baixo custo, peso e dimensão reduzida, e a grande vantagem mesmo é a possibilidade de ler valores de rotação próximo de zero. Ou seja, quando você começa a tirar o veículo já da inércia, você consegue então verificar os valores de rotação, tá? O sensor ativo ele é ligado por meio de um cabo à central do ABS, que alimenta eletricamente, ou seja, então no mínimo nós teremos aí 3 fios, 2 de alimentação, positivo, negativo, e um fio de retorno para a unidade ABS que vai identificar qual é a rotação. E o que é que a unidade do ABS vai fazer? Ela vai comparar as rotações de um sensor com todos os outros 3, tá? Para poder verificar se algum está perdendo velocidade de forma muito mais rápida em relação às outras rodas ou até mesmo em relação à carroceria. E através disso, né, uma vez sabendo que o veículo está sendo freado, é que a unidade eletrohidráulica vai começar a atuar. Esse sensor transmite sinais elétricos que permitem calcular a velocidade da roda independente do sentido de rotação da mesma, tá? Ao girar, a alternância de abas e janelas, essa alternância aqui, ó, nesse anel imantado, tá? Ele provoca a variação de campo magnético necessária à geração do sinal pulsado, tá? Bom, aqui só mais uma representaçãozinha, né, desse anel aqui, esse anel magnético, e aqui o tipo de sinal que é gerado à medida que o sensor ele entra em funcionamento. Como eu disse a vocês, vou deixar uns videozinhos aqui para vocês assistirem, porque nesses vídeos fica um pouco mais claro esse funcionamento. Tem até um videozinho de um teste, né, que é realizado, um teste de tensão para se verificar o funcionamento desse tipo de sensor, tá? O sinal transmitido é de forma de onda quadrada, né, cuja frequência varia em função da velocidade de rotação da roda, porém a amplitude permanece constante. Ou seja, se eu tiver um nível de tensão, né, esse sensor digamos que seja alimentado com 10 volts, e aí a gente tem aqui 10 e 9,5, né, à medida que eu vario a velocidade da roda, a gente vai continuar sempre mantendo essa faixa de 10 a 9,5, 10 a 9,5. A gente não vai encontrar valores superiores a 10 nem inferiores a 9,5. O que vai variar vai ser a frequência do sinal, tá? À medida que a roda gira mais rápido, a gente vai ter uma maior frequência, consequentemente os sinais ficam mais próximos desse perfil de onda quadrada, tá? Bom, falando um pouquinho aqui agora a respeito da unidade, a central da ABS é uma central que ela é constituída de 3 regiões. A gente tem uma central elétrica, nesse caso é toda essa parte preta que vocês estão vendo aqui no vídeo. A gente tem uma central hidráulica, representada por essa parte cinza, onde nós temos as conexões aqui do freio, ou seja, 2 conexões de entrada, tá? Estou considerando essa e essa da ponta aqui, que estão vindo do nosso cilindro mestre. E como a gente tem um sistema de 4 canais, a gente tem uma tubulação para cada uma das rodas. Então, né, aqui poderia ser dianteira direita, dianteira esquerda, traseira direita e traseira à esquerda. E essa parte final aqui que vocês estão vendo, né, parecendo o fundo de um copo,
é o nosso motor elétrico da bomba, né, do ABS. Então, essa junção aqui dessas três peças forma a central hidráulica. Esse conector elétrico que vocês estão vendo aqui é um conector elétrico que é a alimentação da própria central, recebem os sinais dos sensores e os alimentam, né? Então, ou seja, saem os fios para alimentar os sensores e o retorno com as informações. E além disso também a gente tem linha, não, meu Deus, como é que fala? A comunicação com a rede CAN, tá? Para que a gente possa ter as informações aí de travamento ou qualquer coisa do tipo sendo lançadas aí na rede CAN, para que ela possa ser partilhada com as outras unidades, com as outras centrais que os veículos possam ter. A unidade central do ABS, como eu disse a vocês, ela recebe, né, a pressão de freio vindo aqui do nosso cilindro mestre, e aí depois, né, à medida do número de canais, a gente tem o envio aí do óleo lubrificante para cada uma das nossas rodas, tá bom? Esse aqui seria o recorte, né, de uma central, muito parecido com uma imagenzinha que eu mostrei um pouco mais cedo no início da nossa aula, mas aqui a gente consegue perceber, né, que a gente tem cada uma das rodas, a roda dianteira direita, dianteira esquerda, traseira direita, traseira esquerda, e aí cada uma das rodas a gente tem duas válvulas, tá? Essas válvulas elas ficam localizadas nessa parte hidráulica, como eu disse a vocês. E além disso a gente tem a presença do nosso motor elétrico, esse motor elétrico que estava aqui, tá? E esses acumuladores, né, e atenuadores, eles ficam localizados também na parte hidráulica da nossa unidade, tá? Aí só mais uma fotozinha, né, mostrando a unidade. Geralmente, quando as unidades eletrohidráulicas são fabricadas pela Bosch, a gente pode encontrar aqui, né, ao lado aqui dessas conexões, as legendas em alemão, tá? Aí nesse caso não viria aqui como front right, aí seria lá em alemão, e de fato, né, eu não sei alemão, então não vou saber dizer a vocês aí qual seria a siglazinha, tá bom? Bom, isso aqui eu já comentei com vocês, que a central é dividida, né, em três partes, que é o motor, a parte hidráulica e a parte elétrica, todo mundo acoplado no mesmo corpo. Dentro da parte hidráulica, onde a gente tem os solenoides, acumuladores e as bombas hidráulicas, né, como a gente pode observar aqui. Essa aqui é a parte, aqui pronto, aqui ó, o alemão que eu tinha comentado, né, DK, VL, VR, SK, né, isso aqui então está na língua alemã. Essas solenoides aqui que são as solenoides elétricas, né, acionadas, né, pela parte elétrica da nossa central. Uma outra parte do nosso sistema, né, de ABS é a própria lâmpada, né, o LED que fica localizado lá no painel do nosso veículo, tá? Essa fotozinha aqui mostrando aqui uma outra lâmpadazinha, mas o foco dessa aqui é do ABS, tá? Essa aqui tá aqui, é uma lâmpada da cor amarela, que é uma lâmpada indicativa, e no momento em que essa luz está acesa e ela se encontra acesa à medida que você está utilizando o veículo, significa dizer que a frenagem, né, pelo ABS ela estará desativada. O que quer dizer, em outras palavras, que se você frear de forma brusca, o seu veículo não vai ter as rodas impedidas no travamento, tá certo? Mas o veículo continua, né, podendo frear normalmente, tá? Quando eu falo normalmente, claro, é dentro do que seria uma frenagem de forma não brusca, ou seja, de você pisar no freio de forma gradual, gradativa, sem que venha ocorrer um travamento das rodas. Então, se ocorrer alguma falha de funcionamento, o sistema por si só deixa de atuar, a frenagem passa a ser feita de maneira tradicional e essa lâmpada piloto indicadora de avaria acende no quadro de instrumentos, sinalizando ao motorista a condição de falha, tá? Existe também no sistema um próprio interruptor de freio que fica localizado junto ao pedal do freio, e esse identifica para a central quando o freio está sendo acionado. Em veículos mais sofisticados, a gente tem inclusive um sensor que, além de informar quando ele é acionado, ele consegue também medir
a velocidade de acionamento, né, para que a gente consiga ter outros sistemas de segurança ativa sendo acionados como BAS, né, que é o Brake Assistance System, que aí seria um plugs, né, do nosso ABS, tá? Aqui é uma imagenzinha mostrando um ABS aplicado em motocicletas, tá? Esse videozinho eu vou também passar para vocês, para que vocês possam assistir, e aí pedir a atenção de vocês aí para a gente entender como é que funciona, né, esse nosso sistema aqui do ABS, tá? Como eu já disse a vocês, essa imagem está representando apenas uma das rodas, mas esse sistema ele é semelhante para todas. Então a gente tem duas válvulas, uma válvula de entrada e outra válvula de saída, um acumulador, uma bomba de retorno na câmara de amortecimento. Isso tudo se duplica, né, para cada uma das rodas, com exceção da bomba de retorno, que é a mesma. E a gente tem acumuladores e câmaras de amortecimento que são utilizados em uma câmara e um amortecedor para duas rodas e outra câmara e outro amortecedor para as outras duas rodas, tá? Bom, vamos entender como é que funciona então o nosso sistema aqui aplicado, nesse caso, a uma única roda. Na posição de repouso, percebam que o pedal de freio não está sendo acionado. Logicamente, apesar da gente ter todo o sistema banhado aqui em óleo, né, e imerso já no óleo, a gente não tem uma pressão efetiva nas nossas pinças de freio. Consequentemente, o veículo ele não vai estar tendendo a ser freado. Uma vez que o veículo então ele é freado de forma brusca, o que é que termina ocorrendo? Toda essa região agora passa a ter um aumento de pressão, tá? Então, quando a gente pisa no pedal do freio, a gente desloca uma quantidade maior de freio sobre as linhas. Eles saem aqui do nosso cilindro mestre e adentram a nossa unidade do ABS. Uma parte da linha, ela é ligada aqui ao motor elétrico e essa câmara de amortecimento, porém, graças a esse bypass aqui, nem bypass, mas essa válvula aqui é indicadora de fluxo, ou direcionadora de fluxo, ela impede que esse óleo ele circule para cá, e o restante do óleo ele vai tender a ir em direção à nossa pinça, tá? Percebam que essa válvula solenoide ela está na posição A, ou seja, ela está na posição aberta, permitindo, com que a gente tenha o nosso óleo chegando até as pinças do freio, e então fazendo com que as pinças elas através das pastilhas reduzam a velocidade do nosso veículo. Percebam também que essa válvula solenoide aqui número 2, tá? Que é a válvula solenoide de saída ou válvula solenoide secundária, está na posição fechada, tá certo? Ela se encontra na posição fechada, ou seja, o óleo ele não consegue ir em direção ao nosso acumulador e nem em direção ao nosso motor elétrico. O que é que termina acontecendo? Como a frenagem que vocês executaram foi muito brusca, foi muito forte, o sensor número 12, junto com a roda fônica número 13 ou com o anel magnético, ele identificou que ocorreria um travamento das rodas, porque a velocidade de redução dessa roda ela supera aqueles 20 a 30% que a gente comentou há 15 dias atrás, em relação ao veículo, e a gente começa a ter a presença ou a possibilidade de um deslizamento, tá? E aí nesse caso a gente entra numa fase chamada de alívio de pressão. Observe o que é que termina mudando aqui no nosso sistema. Uma vez que o sensor identifica essa possibilidade desse deslizamento, ele vai controlar essas duas válvulas solenoides aqui, dessa roda. Então percebam que antes as válvulas estavam desligadas e agora as válvulas elas já se encontram ligadas, Observem que muda a corzinha aqui dessa parte elétrica da válvula. Quando essa cor muda, o que é que termina ocorrendo? A válvula 1, que é a válvula de entrada, ela muda a sua posição e ela passa agora a adotar a posição fechada. Perceba que antes era a posição aberta e agora é a posição fechada. Você, motorista, continua com o seu pedal no pé do freio, como vocês estão observando aqui, ó. Porém, agora, pela válvula ter adotado a posição fechada, a gente não tem mais a pressão sendo mantida sobre a pinça.
toda a pressão que estava aqui, essa parte de baixo da linha, ela tendeu a ir aqui para essa câmara de amortecimento e esse motor elétrico, porque a válvula secundária ou a solenoide secundária, também acionada pela central, ela agora se encontra na posição aberta e não mais na posição fechada. Observem aqui, ó, ela estava na posição fechada, agora ela se encontra na posição aberta. Essa situação como um todo representa um alívio de pressão, porque você passa a ter em todo esse pedaço aqui, ó, o alívio da pressão de freio que estava sendo gerado aqui na nossa pastilha. Então essa pressão ou esse fluido de freio, ele termina indo em direção agora a essa região daqui, né? Era para essa regiãozinha estar pintada, mas enfim, ele termina indo para essa região daqui. E agora o que é que termina acontecendo? A roda, ela se torna solta, ou seja, lembra aquele vídeo que o cara freava bruscamente, a roda travava e depois ela soltava, ela voltava a girar? Então é nesse exato momento aqui, ó, quando a gente tem o fechamento da válvula 1 e a abertura da válvula 2, que agora a nossa roda ela volta a girar. Só que aí observe, se a roda continuar girando, a gente nunca vai conseguir ter uma frenagem, não é verdade? Então a unidade do ABS reconhece agora que a gente tem a volta ou o retorno do giro da roda, e aí esse retorno ele vai se aproximando para entrar naquele padrão de 10 a 20% de deslizamento, ou seja, da redução de velocidade em relação à carroceria, e agora ela retorna a pressurização do sistema. Mais uma vez ela vai fechar a válvula secundária, abrir a válvula de entrada, só que agora ela vai pressurizar o nosso fluido, né, através do seu motor elétrico. Então ela pressuriza o fluido de forma que o fluido volte a retornar aqui para as pinças, fazendo mais uma vez a frenagem. Quando essa frenagem ela é exercida, aí a central ela vai observar através do sensor. Nesse momento agora ocorre o travamento. Se a resposta for positiva, esse sistema volta a funcionar mais uma vez. Se a resposta for negativa, então agora o sistema passa a funcionar como se fosse uma frenagem tradicional, tá? Então, só recapitulando, a gente tem uma situação de frenagem normal, em que a unidade ABS ela não é utilizada, uma vez que nós não temos um travamento das rodas, né? Porém, numa frenagem muito brusca, acontece que a gente entra numa situação chamada de fase de alívio de pressão. Essa fase de alívio de pressão é quando a válvula de entrada ela é fechada e a válvula de secundária ou válvula de saída ela é aberta, permitindo o escapamento do fluido de óleo, né, fazendo com que a roda ela retorne ao seu giro, ela saia daquela situação de travamento, e aí depois a gente volta a ter a fase agora de repressurização, ou seja, essa repressurização é quando a gente fecha a válvula secundária, abre mais uma vez a válvula de entrada e volta a pressurizar o sistema através do nosso motorzinho que está presente no fundo da nossa central eletrohidráulica. E aí fica a cargo do sensor da roda informar para a gente, por exemplo, se um novo travamento das rodas vai ocorrer, né? Caso esse travamento ele volte a ocorrer, consequentemente, né, nós teremos todo esse sistema operando mais uma vez. Isso acontece, pessoal, podem acontecer, né, para as 4 rodas ao mesmo tempo, né? Caso, né, a gente detecte que cada uma dessas rodas ela está travando, pode acontecer isso de forma individual, tá? Essa é a função do ABS, controlar a frenagem de forma individual. Ou ela pode também nem acontecer, uma vez que o ABS ele só entra em funcionamento quando é detectado então que existe um travamento, né, de uma das rodas, tá? Bom, uma informação para vocês é que esses 3 ciclos de operação de frenagem normal, alívio de pressão e de repressurização, considerando essas 3 fases como um ciclo, elas podem acontecer, né, até em 21 vezes por segundo. Essa é a capacidade de processamento que uma central de ABS consegue ter. E aí, através dessa toda a velocidade, né, é que ocorre então aquela evolução que eu comentei com vocês no início da nossa aula. Sistemas mais antigos eles não tinham essa possibilidade de realizar tantos ciclos,
né, em apenas um segundo, como hoje os mais novos eles já possuem. Beleza? Bom, se atentem aí para a nossa questão que está sendo lançada aí no Google Class, assistam os demais vídeos, deem uma olhada nos links, tá? E respondam para que depois eu venha poder computar com a frequência de vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, mandem um e-mail. Uma boa noite. É isso aí. Até a próxima.